bom dia. Tudo bem, pessoal? Como é que passaram a semana? Tudo de boa? Espero que estejam todos bem. Vamos que vamos seguindo aí. E todo mundo bem, todo mundo tranquilo e todo mundo focado. Na semana passada, nós começamos o capítulo 1, né? Ou seja, começamos a Química Orgânica. Bom, gente, eu consegui agora fazer um esquema aqui com TV e Note, para que a câmera fique bem fixa, né, no PowerPoint, colocar na tela. Com isso eu não vou aparecer, só vai aparecer minha voz, né, de vez em quando aqui. Uma mãozinha, I'm here, mas eu não vou aparecer na câmera, senão meu esquema todo fura. Eu não sei se está dando legal para vocês verem aí, né, a imagem, meio escuro, botei uma lâmpada aqui atrás para dar uma iluminada. Tranquilo? Estão conseguindo ver o PowerPoint aí? Tudo de boa? Ah, legal, Nicole. Então, que bom que tá saindo legal a imagem aí para vocês, porque foi um trabalho do cão e foi fazer para ficar bem certinha a imagem, mas aí não rola a minha, mas tudo bem, né? A minha ninguém beleza. Deixa a véia atrás das câmeras. Gente, na semana passada nós falamos das 4 ligações do carbono, que a gente está cansado de saber, né? Carbono tetravalente, grupo 14. Mas essas 4 ligações, elas não são sempre iguais, né? Elas podem ser 4 simples, todas do tipo sigma, podem ser 2 simples e uma dupla, ou uma tripla e uma simples, ou 2 duplas do mesmo carbono. Então, essas variações do carbono vão formar diferentes funções orgânicas, né? O que são funções? São grupos de substâncias que possuem características em comum, né? Então, nós vamos ter várias funções orgânicas. Nós vamos ter hidrocarbonetos, oxigenadas, nitrogenadas. Então, as estruturas delas, gente, aquela, né, de sufoco que a gente passa lá, cadeia principal, radical menor. Enfim, a nomenclatura vai depender do tipo de função. Mas o básico é igual para todas. As noções básicas que a IUPAC, Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, lá de Genebra, dita para nós, vão ser sempre as mesmas. Primeiro, que o nome da função orgânica é formada por 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. O prefixo da palavra vem do grego. Então, ele indica o número de carbonos que tem na maior estrutura daquela substância. O que é a maior estrutura? É a cadeia principal. Lembra que a gente comentou, né? A cadeia principal é muito parecida com uma corrente, que a gente usa ali no pescoço. Então, a cadeia principal vão ter vários elos de carbono ligados entre si. E esse prefixo grego, ele vai dizer respeito ao número de carbonos na cadeia principal. Então, nós vamos ter os prefixos, né, que eu coloquei. Deixa eu só achar aqui. Se eu consigo. Os prefixos, na real, que a gente precisa saber são aqui os 4 primeiros, que o resto é que nem campeonato, né? MET para um carbono, ET para 2, próprio para 3, BUT para 4. Ninguém diz que, né, quando ganha um campeonato 4 vezes, que é BUT campeão. A gente fala tetra. Então, esses 4 primeiros são os que a gente precisa saber. Na real, os outros são o que a gente usa comumente nos campeonatos, a não ser a partir de 10 aqui, né, que não são comuns. Mas aí o que se coloca na frente do 10? O número, né? Então, 11, 1 de 1, né? O DEC de 10, 1 mais 10, 11. O 12, dodec, tridec, tetradec e assim por diante. Claro, a gente não vai chegar numa cadeias tão grandes, né, para o vestibular, mas é legal a gente saber, né? O que mais que diz a nomenclatura? Que esse prefixo, que indica o número de carbonos, ele é seguido de um infixo, que vai dar o tipo de ligação dos carbonos da cadeia principal. Então, an é o prefixo que vai dar para ligações do tipo simples, aliás, um infixo, desculpem.
Então, tudo que tem âmino fixo só tem ligação simples na cadeia principal. Em dupla, sp2, em tripla, o sp. Bom, o que eu posso fazer uma analogia? A e I, as três primeiras vogais. Então, A, ligação simples, 1. O E, né, ligação dupla, segunda vogal. E o I, ligação tripla, terceira vogal. Então, quando eu digo que eu tenho um etino, eu sei que eu tenho et, 2 carbonos, IN, ligação tripla, e o O fixo, que vai dizer respeito, então, à função orgânica que aquela substância pertence. Então, aqui, outra dica que é geral para qualquer função orgânica, que os prefixos dien, trien, etc., vai o número de duplas da cadeia, né? Por isso que a gente tem os alcenos, apenas uma ligação dupla, os alcadienos, né? 2 ligações duplas. Então, esses prefixos, quando houver uma insaturação repetida na cadeia principal. Eu botei um resuminho, gente, só para vocês terem assim aí no material de vocês, das principais funções orgânicas e os sufixos. Hidrocarboneto, né, a grande função orgânica, sufixo letra O álcool ol, étero ox, aldeído al, cetona ona. E isso, gente, muitas vezes a gente identifica compostos de função mista, medicamentos, só pelo sufixo daquela função mista a gente vê que tipo de função pode existir ali. Ah, o que é isso? Paracetamol, por exemplo, é um medicamento que termina com o sufixo ol. Então deve ter a função álcool nessa substância. Colesterol não é um medicamento, mas também possui a função álcool, porque acaba em ol. Então muitas vezes a gente está lendo o rótulo de alguma coisa, ou está lendo a bula de algum medicamento, e está lendo na substância, ali no princípio ativo, por exemplo, numa bula, só pelo sufixo do que está aparecendo naquele medicamento, eu já mais ou menos tenho uma ideia de quem ele seja. Por exemplo, há um tempo atrás, aí surgiu na imprensa que para tratamento de colesterol era muito bom se ingerisse suco de limão. Se as pessoas que tivessem colesterol alto ingerissem suco de limão. Pensando bem sobre isso, a gente, colesterol tem álcool, suco de limão, limão é o que? Um ácido, né? Tem ácido cítrico. Então, um ácido mais um álcool, eles acabam fazendo o que? Uma esterificação. Então, diminuindo, fazendo uma reação orgânica de esterificação, diminuindo aquele colesterol, porque ele vai acabar se transformando num éster. Então, detalhes, muitas vezes, são importantes numa questão do Enem. Por quê? Porque o Enem ele traz muito a teoria para a nossa vida cotidiana. Então, esses links são muito importantes a gente fazer. Porque a gente fica muito, assim, em compartimentos, né? Álcool, ol, aldeído, al, cetona, ona. E fica, assim, só aquela coisa decoreba, memorizada, e a gente, muitas vezes, não faz a relação com substâncias que estão na nossa vida cotidiana. Então, isso é importante. Eu vou acanar vocês bastante na orgânica sobre isso, sobre a leitura de rótulos, seja de produtos de limpeza, seja de medicamento. Ali a gente vai tendo a noção do que tipo de substância a gente está mexendo, o que a gente pode fazer, né, usando a nossa teoria do dia a dia e ajudando também para resolver as questões do Enem. Então, as funções orgânicas aqui, né, os grupos, ali eu botei só um resuminho assim dos sufixos para comentar com vocês sobre isso. E aqui as que a gente vai ver, né, os hidrocarbonetos, a primeira e os derivados halogenados, álcoois, fenóis, éteres, né, nessas funções oxigenadas, aldeídos, cetonas, os ácidos, ésteres, e nas nitrogenadas, as aminas e amidas. Então, propriedades químicas de cada função, elas estão relacionadas com um grupo característico. Então, o que a gente tem que pensar? No hidrocarboneto, eu não tenho um grupo funcional, né? Hidrogênio, carbono. Só tenho que
hidrogênio e carbono, não tem grupo funcional nenhum. Mas à medida que a gente entra nas oxigenadas, eu estou colocando um elemento diferente de carbono na estrutura, então eu estou fazendo uma função que deve ter algum grupo funcional. Então, se esse elemento estiver ligado a um hidrogênio, formando uma hidroxila, que também pode ser chamada de oxidrila, nós vamos ter estruturas, né, com o sufixo ol, que pode ser aldeído, pode ser álcool, ou que pode ser ol, né? A gente tem a carbonila C-O. E aqui é muito, muito importante, para a URGS principalmente. Carbonila, o carbono está ligado com uma dupla O. Beleza, cansado de saber. Tudo bem. Só que ele é um tetravalente. Então ele está com uma dupla O e ele tem mais duas outras ligações simples. Dependendo de com quem ele liga essas outras ligações simples, eu posso ter. Se eu tenho ligado nessa carbonila uma hidroxila, eu vou ter o grupo carboxílico. Se eu tenho nessa carbonila os carbonos da cadeia e o hidrogênio, eu tenho uma alquila, o aldeído. Se eu tenho nesse carbono da carbonila o NH2, eu tenho uma amida. Então, muitas vezes, se pergunta quais funções orgânicas apresentam um grupo carbonila. E o que é que vem na primeira coisa na cabeça da gente? Carbonila cetona. Sim, existe na cetona. Mas existe também no aldeído, existe no acílico, existe na amida. Então não é só na cetona, tem cuidado. Carbonila tem que ter o C-O. Só que as outras duas ligações eu vou analisar com quem são. Se elas são só entre carbonos, beleza, eu tenho uma cetona. Agora, se uma delas estiver com hidroxila e a outra com os carbonos da cadeia, a carboxílico. E assim sucessivamente. Eu posso também ter uma carbonila e uma das ligações ter o oxigênio e mais carbonos. Eu tenho um éster. Então, não é só a função cetona que tem a carbonila. Ela pura, sim, só na cetona. Mas com outras ligações que não sejam carbonos, nas ligações simples, formam outras funções orgânicas que não são a cetona. Tá? Então, aqui eu botei, resumidamente, aqui, a carbonila, a aldoxila, carboxila, grupo amino, né, que seria só o NH2, e o grupo amida, que seria o NH2 na carbonila. Bom, a nomenclatura, gente, essa regra geral, que a gente está vendo que eu não entrei em função ainda, ela vai seguir a mesma estrutura para hidrocarboneto, para aldeído, para cetona, para ácido. Ou seja, primeiro eu vou escolher a maior sequência de carbonos, depois eu vou ver se essa cadeia é ramificada ou não, para dar a numeração aos carbonos que possuem ramificação. Por exemplo, essa substância aqui, ela tem o quê? Na cadeia principal, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Todos eles de ligação simples. Então, o que eu poderia dizer? Que o prefixo é pente, que o infixo é an, só tem ligação simples. E o que eu tenho na cadeia? Apenas carbono e hidrogênio, então isso é um hidrocarboneto. Montei a palavra aqui da cadeia principal. Bom, nesse hidrocarboneto nós temos ramificações, grupos funcionais, metilo. Então, o que vai acontecer? Nós sabemos que nós temos uma cadeia principal aqui e nela existem radicais. Então, nós vamos numerar radicais de acordo com as extremidades. Isso que eu vou ver a seguir as regras de numeração. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a maior sequência. Já descobri 5 carbonos, é um pentano. Depois, então, nessa sequência eu vou dizer o que eu tenho pendurado nela, os pingentes. No caso aqui seria o 2,2,4 trimetilpentano, que é uma substância bem importante para nós na gasolina, né? Que ela é a responsável pela oxigenagem, né? A gente vai falar bastante sobre ela agora em hidrocarbonetos, tá? Então, primeiro
Ah, que bom. Ah, eu saí e voltei para ver se rolava o som. Eu não sei o que acontece aqui, eu vou desinstalar e vou reinstalar o meu microfone seguido da esse pau aí. Mas qualquer coisa aí, vocês estão me avisando se parar o som de novo, tá? Deixa eu voltar aqui. Que... Ah, deu tilt aqui. Olha só um pouquinho, gente, que deu uma confusão agora aqui também. Chegamos. Tudo bem com o som aí, né? Agora vocês vão me avisando. Então, olha só, gente, hidrocarboneto, o que eles têm na cadeia? Só hidrogênio e carbono e ligação simples. Ele é uma função, uma única função, com 7 subfunções, portanto. Então, jamais poderão ter isomeria de função, porque são todos compostos da mesma função. Ah, então por que tem 7? Porque muda o tipo de ligação ou o tipo de cadeia. Então, eu já posso pensar, então hidrocarboneto só pode ter isômero de cadeia ou de, que mais poderia ser? Posição, cadeia e posição, mais nada. Porque eles são uma única função. Então, ligação saturada, portanto, todos os carbonos dos hidrocarbonetos são do tipo sp3, de estrutura tetraédrica. Aí a gente tem aquele lance, a fórmula geral, né? Porque se eu tiver uma fórmula molecular, como é que eu vou identificar se é um hidrocarboneto alcano, se é um alceno? Por exemplo, se eu tenho C4H10. Eu sei que é hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, né, no C4H10. Mas qual deles? Alcano, alceno, alcino, alcadieno? Como é que eu posso saber? O seguinte, gente. O carbono é tetravalente. Beleza? Então, se eu tenho aqui um hidrocarboneto alcano, ele vai estar o carbono fazendo as 4 ligações, né? Então, para cada carbono da cadeia, nós temos o dobro de hidrogênios. Ó. Esse carbono tem 2, né? O dobro dele. Esse carbono tem 2. Só que estes 2 carbonos das pontas, eles têm os 2 mais 1 para ficar tetravalente. Então, por isso que a fórmula de um hidrocarboneto alcano é Cn, o número de carbonos que houver, 2 vezes N de hidrogênio, mais 2 de cada ponta. Então, eu preciso, como eu tenho 4 carbonos, 4. H, 2 vezes 4, 8, mais 2 da ponta dos carbonos primários para fechar a cadeia. Então, toda vez que eu tiver uma fórmula geral é CnH2n mais 2. Então, se eu tivesse, por exemplo, C5H10 numa fórmula geral, o N é 5. H, 2 vezes 5, 10. Não é um alcano. Para ser um alcano, teria que ser C5H12 e não C5H10. Tá? Então, tranquilo aí? Aí, o que acontece, gente? Antes de eu entrar nos radicais alquilos, vamos falar um pouco dos principais alcanos. Tá? A gente já viu a cadeia. E aqui, ó, nessa teoria, o que eu coloquei? Eles são chamados também de parafinas por serem pouco reativos. Alcano é pouco reativo. Ele não vai, por exemplo, álcool. Álcool ele reage bem, né, com oxigênio numa combustão. O alcano, ele não é tão bom reativo. Tá? Por isso ele é chamado de parafina. Então, eles são utilizados como combustíveis, né, derivados do petróleo. Então, galera, é o seguinte, ó, qualquer derivado do petróleo é hidrocarboneto alcano, ou é hidrocarboneto aromático,
ou é hidrocarboneto ou oceano, né? Eu sei que o petróleo é a principal fonte dessa grande função. O alcano, como ele tem ligação simples, ele é o único que vai ter um composto com apenas um carbono, que é o metano. Ninguém nunca ouviu falar em metano, óbvio, né? Porque para que seja N, eu teria que ter 2 carbonos. E met é prefixo de 1. Então, o único hidrocarboneto que tem um composto de um carbono é o metano. O metano é quase assim, 100% de certeza na prova do Enem. Ele vem todo ano no Enem, ele vem na prova da URGS também, não com tanta frequência como o Enem, mas ele vem também. Então ele é bem importante para que a gente saiba. Eu vou mandar para vocês uns textos sobre todos os principais. Metano, etano, butano, mas aqui eu já vou começar a falar sobre eles com vocês. Então, da onde vem o metano? Matéria orgânica em decomposição sem oxigênio. Todos nós vamos virar metano quando a gente morrer. É uma coisa que a decomposição, né, da matéria orgânica, que somos nós, os presuntões, né, a gente começa a decompor, vai formando quem? Metano. Lixo forma metano? Sim, lixo orgânico forma metano. Então, fazem os lixões, até naquela que a gente falou sobre lixo, eu já comentei com vocês que os aterros sanitários, eles enterram o lixo orgânico, para quê? Né? Claro, para haver decomposição do lixo, e vai começar a se formar naquele lixo orgânico, matéria orgânica em decomposição sem oxigênio. Por isso que o aterro sanitário tem que ter aqueles caninhos para liberar o metano para o ambiente. Então eu tenho que saber que o metano, chamado de gás natural, porque ele é formado da matéria orgânica em decomposição, ele tem no petróleo? Sim, porque ele é um hidrocarboneto, fonte dos hidrocarbonetos, beleza. Mas ele também se forma em matéria em decomposição do meu lixo aqui, os cadáveres, sejam humanos, animais, vão formar metano também. E ele é o gás dos pântanos, ele se forma em região pantanosa. Então, ele teria sinônimos de gás dos pântanos, gás natural, e ele é o principal constituinte também do GNV. O que é o GNV? Gás natural veicular, aquele que é usado então nos veículos, a GNV, né? É quem o principal constituinte? Metano. Então ele é muito importante. 2017 ou 2016, agora me falhou um pouco a memória, teve uma questão no Enem, não sei se vocês lembram, né? De uma pessoa passeando com um cachorrinho e as fezes do cachorrinho sendo utilizadas para iluminar, né, o parque, tipo digestor. Então a pergunta era qual seria a substância, né, que estava gerando aquela iluminação. Como era formada a partir da matéria orgânica em decomposição, era quem? O gás metano. Então o principal componente aqui, inicial também, das plataformas de petróleo, por ele ser o menor carboneto. Segundo hidrocarboneto importante, também chamado de gás natural, que sai logo depois do metano, em função de ter uma cadeia bem próxima, 2 átomos de carbono, é o etano, né? Também chamado de gás natural. Próximo hidrocarboneto importante, bom, a gente já viu metano, MET1, etano, 2, propano. Propano é bem importante. Por quê? Porque ele é um dos constituintes do GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, propano com 3 carbonos. Nos Estados Unidos, gente, eles usam propano porque ele é bem melhor do que... No Brasil, o principal constituinte é o butano, mas o nosso gás tem percentual de propano e butano. Se vocês observarem as companhias que entregam gás aí nas casas, muitas vezes em cima do caminhão está escrito butano, né, porque ele é um entregador de GLP, gás liquefeito de petróleo, aonde no Brasil o principal constituinte é o butano, tem 4 carbonos na cadeia, já que ele é um but, né, e o propano, 3 carbonos. Então, a mistura de hidrocarbonetos do GLP é quem? C7, né, C3 de carbono, para o propano, né, H8, ou C4H10, o butano. De cadeia menor.
Os de cadeia maior, vocês não precisam saber da estrutura necessariamente, a não ser quando a gente fala da gasolina. Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, né, de 7 carbonos a 12 na cadeia, mas os principais serão o N-heptano e o isooctano, que foi aquela estrutura que eu botei há pouco aqui, e eu vou botar várias vezes porque ela aparece muito na prova. Então, octano, né, porque a gente chama também de isoctano, porque tem 8 carbonos no geral, né, ele é o C8H18. Mas como a cadeia principal, se for nomear pela IUPAC, tem 5 carbonos, é o 2,2,4-trimetilpentano. Então, esse hidrocarboneto é o responsável pela octanagem. A gente vai falar isso bastante em combustíveis. O que é octanagem? É o poder de detonação da gasolina no motor. Quando a gente vira a chave para dar ignição, uma faísca lá da vela começa a combustão da gasolina. Então, quanto mais octanas, ou seja, quanto mais isoctano ou 2,2,4-trimetilpentano, são sinônimos, tiver a minha gasolina, melhor o poder de detonagem, ou seja, melhor a combustão, melhor a gasolina, melhor o rendimento do automóvel. Então essa substância aí vocês vão ver bastante comigo, porque ela aparece muito, não só no Enem, mas na URGS, com menor frequência, mas também já apareceu. Então é a responsável pela octanagem. A gasolina, ela tem a cor, é um corante, na verdade, que se coloca de acordo com o número de octanos. A nossa gasolina aqui no Brasil está em 70% de octanagem. Nós já tivemos gasolina e ela é amarela, né? A azul é 80% e a verde é 90%. Tem alguns postos BR que tem a gasolina premium, acho que é o nome que eles não lembro agora se é premium, é no BR ou é no Ipiranga, mas enfim, é uma gasolina bem cara, né? Ela chega a ser R$2 mais cara por litro que a gasolina comum, e em torno de R$1 mais do que aditivada, mas é uma gasolina que muitas vezes se gasta menos rodando com ela, se gasta mais para colocar, né, em termos monetários, mas se consome, o carro consome menos por ela ter um poder de detonagem muito melhor do que a gasolina a 70%. Né? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em índice de octanagem, índice de octanas, vai ser usado demais, é o índice dessa substância na gasolina, tá? Do 2,2,4-trimetilpentano. Então, gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. O que mais que é derivado do petróleo que eu preciso saber? Opa. Óleo diesel, derivado do petróleo. Querosene, desculpem, também derivado do petróleo. Outra coisa, eu não sei se já chamou a atenção de vocês, eu sei que todos vocês aí são maiores, devem dirigir, né, e às vezes abastecer então o carro. Quando a gente está no posto de gasolina, está ao lado ali da bomba, não sei se vocês já perceberam que tem um aviso, né, cuidado, essa substância tem benzeno, cancerígeno. Benzeno é cancerígeno, gente. E benzeno é o quê? É hidrocarboneto. Então, se ele é um hidrocarboneto, e gasolina vem do petróleo, que é a principal fonte dos hidrocarbonetos, tem benzeno também. Então, é uma gasolina com benzeno, porque, né, é derivado do petróleo. Tem um percentual de benzeno ali também. Todos esses, gente, compostos, eles são hidrocarbonetos e podem vir nas questões teóricas. Eu botei os textos, já fiz, vou mandar para vocês, só que eu não coloquei aqui, né, para não ficar, claro, o texto grande, sobre tudo, vetando, e até a título de curiosidade, quem quiser ler, né, a utilidade desses compostos, a cadeia, vocês vão poder ler, porque não tem assim uma cobrança direta. A cobrança é que eu identifique, né, os derivados do petróleo, que eu saiba quem é GLP, quem é o gás natural, como é que ele se forma, isso sim, isso é bem importante, tá? Agora, mais sobre querosene, óleo diesel não é tão cobrado assim. Então, vimos a fórmula geral, o exemplo aqui de um butano, principal constituinte, portanto, do gás que é feito de petróleo, esse que está na residência de todos nós. E,
Desculpa, gente, vou tomar uma aguinha aqui. E os radicais? Esses radicais alquila, vocês vão ter que saber para qualquer função orgânica. A alquila vem de quem? De alcano. Então eu vou pegar alcanos e vou fazer estruturas para acoplar nas cadeias, como aqui. Quando a gente fez o metil, na verdade nós partimos da substância metano para que a gente conseguisse encaixar. Então aquilo que eu falo para vocês de uma corrente de pescoço, eu posso ter uma corrente pendurada sem nenhum pingente, mas eu posso ter uma corrente com um crucifixo, sei lá, com uma âncora, em que eu quiser, seria um pingente. Mas como é que eu prendo o pingente na corrente? Tem que ter uma argolinha. A nossa argolinha é o quê? Um elétron livre para o carbono, para que ele possa fazer uma outra ligação, outro par de ligação covalente com o carbono da cadeia principal. Então, os radicais alquila são pingentes, estruturas para pendurarem nas minhas cadeias principais, vinda de quem? Dos alcanos, já que eles são alquilas. Então, aqui, ó, gente, metil mete um carbono, o sufixo dele, quando ele é substância, ou seja, quando a carga dele é zero, quando ele usou os elétrons ali, beleza, que ele está ligado, ele é um métion, AN de alcano, O de hidrocarboneto, ele é um CH4. Ponto. Se eu vou lá no metano e tiro um hidrogênio, esse carbono estará fazendo 4 ligações? Ainda não. Ele está fazendo 3 com hidrogênio, e essa ligação do quarto elétron dele aqui é a ligação da argolinha que vai entrar numa cadeia principal. Então eu não posso mais chamá-lo de metil. Eu vou chamar de quê? De metano, de metil, que é o sufixo de radical, que pode ter a letra A ou não. Então eu posso chamar de metil ou metila, sinônimos, tanto faz. Se usa muito o sufixo com A lá em ésteres, né? Etanoato de metila, propanoato de butila. Normalmente não se usa nas outras funções, mas tanto faz, gente. Isso aqui são sinônimos, não posso usar tanto um quanto o outro. Então, se o metano tira um hidrogênio para deixar ele pronto para se ligar a uma outra estrutura, eu fiz um metil. O etil é derivado de quem? Do etano. Etano é quem? CH3, CH3. Então, eu tirei um dos hidrogênios de um carbono, ele ficou CH2, CH3, e agora esse carbono está fazendo 3 ligações. 1 mais 2, 3. A quarta ligação com quem ele vai fazer? Não sei, eu vou encaixar ele numa cadeia. Vou encaixar ele, sei lá, num octano, num benzeno. Não sei onde é que eu vou botar. Mas eu tenho agora um pingente com uma argolinha pronto para se ligar. Não é mais substância. O carbono tem um elétron livre para se ligar com quem ele quiser. Então ele virou um radical, virou metil. Quando a gente aumenta a cadeia, eu aumento o número de opções de carbono para retirar meu hidrogênio. No metano eu só tinha um, tudo bem, tira dali. No etano eu tenho 2 carbonos apenas, escolho qualquer um, dá na mesa. Só que quando eu chego no propil, gente, a coisa muda. Porque eu tenho 3 carbonos possíveis para tirar hidrogênio. Então, se eu tirar do primeiro hidrogênio aqui, eu fico com uma cadeia, ó, normal e um carbono primário pronto para entrar numa outra cadeia. Então, eu chamo ele de propil, simplesmente, ou N-propil. Normal, uma cadeia normal, carbono primário entrando. Só que o meu propano, que formou o propil, era CH3, CH2, CH3. E a minha primeira opção foi tirar hidrogênio do primeiro carbono. Só que eu poderia ter tirado do meio. Do meio é diferente. Se eu tirasse desse, daria a mesma estrutura. Mas do meio, não. Do meio, eu ficaria com uma outra estrutura aqui, ó. Quem é que perdeu o hidrogênio? Este aqui. Ele é um carbono primário? Não. Carbono secundário, está ligado a 2 outros carbonos.
Então eu não posso mais chamar isso aqui de simplesmente propil ou N-propil. Eu sou obrigada a chamar de propil porque continua com 3 carbonos e continua tendo elétron livre. Então é um prop e é um il. Agora eu tenho que diferenciar este desse. Então esse carbono aqui, ele está ligado em 2 coisas iguais. São 2 CH3, ó. CH3 igual a CH3. E ele está ligado nos 2. Então eu vou usar um prefixo grego iso, que significa igual. Então o carbono tem 2 coisas iguais. São 3 carbonos, é um iso de 3 carbonos. Então o carbono que tem o elétron livre está ligado a 2 radicais iguais. Isopropil. Então vejam, ó, do metano nós fizemos o salmetil, do etano sal etil, do propano nós fizemos o propil e o isopropil. Só que quando chegar no butano, aqui inverteu um pouco o radical, eu não vi na hora que eu fiz o slide, mas enfim. O butil aqui, ó, ele vem de quem? Do butano, 4 carbonos. Então vejam que se eu tirar do primeiro carbono, eu vou ficar com o carbono primário pronto para se ligar numa estrutura de uma cadeia normal. Então eu vou chamar este radical simplesmente de butil, ou eu posso colocar entre parênteses um N na frente, assim como eu fiz no propil. Só que se no propil eu tenho mais de uma opção, no butil, que são 4, eu vou ter mais também. Então, vamos tirar deste, que se eu tivesse tirado faria a mesma coisa. Segunda opção, tirar deste carbono aqui, que é esse aqui. Então, se eu tirar deste carbono, que é secundário, ó, tá ligado em 2 carbonos, a minha ligação livre vai ficar aqui, e eu vou fazer, portanto, um sec, 1, 2, 3, 4, butil. É esse carbono que está ligado a um outro carbono. Agora, estes dois, gente, são de cadeia normal. O primeiro, primário, é o N, e o secundário é o sec. Só que eu poderia ter uma cadeia de 4 carbonos ramificada. Isso aqui não é uma cadeia normal. Estão em linha reta. Aqui eles deveriam estar em linha reta. Eu só fiz assim para ressaltar o secundário. Aqui o que vai acontecer, gente? Eu vou analisar o número de carbonos do meu radical. Quantos carbonos ele tem? 4. Com certeza ele é um butil. A minha ligação livre, meu elétron livre, está onde? Aqui. Então, eu vou olhar para o carbono que está com esse elétron livre, que é esse, e vou classificá-lo. O que ele é? Um terciário. Como é que eu sei? Bom, ele está ligado em 1, 2 e 3. Então eu vou chamar de terciário ou tércio butil. Ou muitas bancas botam T-butil. Não é muito comum. Aqui para nós a URGS usa TERC e o Enem também usa TERC. Mas Santa Catarina às vezes usa só o T. E o último, gente, o ISO. Então o que eu vou fazer quando eu analisar uma cadeia? Eu vou ver que isso, ó, elétron livre está ligado, sei lá, numa estrutura para cá. Quantos carbonos tem a minha estrutura? 4, certo? Que ele é um butil. Agora eu vou analisar qual dos 4 entrou na outra estrutura. Esse aqui. Ele é um carbono primário? Sim. Mas eu posso chamá-lo de N-butil? Não. Porque o N-butil é para o carbono primário que esteja numa cadeia normal. Esse aqui não está. Então ele não pode ser N. Não pode. Mas ele é primário. Daí não pode ser N. Aí o que eu vou olhar para cá? Ó? Quem é que eu estou vendo ligado nesse carbono? A estrutura ISO. Então ele tem um CH entre 2 CH3, ele portanto é um ISO, com 4 carbonos. Ele é um iso-butil, porque quem ligou nessa cadeia foi o 4º carbono aqui, ligado na estrutura ISO. Então, esses 8 radicais, gente, nós precisamos saber para nomear qualquer função orgânica. Aquilo que a gente falou no início, as regras são as mesmas. Escolher a cadeia principal, a matrix.
aonde tem a característica da função. Depois a gente vai escolhendo os radicais, né? Vai nomeando os radicais, desculpem. Então esses 8, eles vão aparecer em carboneto, em oxigenada, em nitrogenada, são os radicais alquilos. O URGS sempre se refere radical alquila vindo dos alcanos, radical arila vindo dos aromáticos. Claro que a gente vai vê-los lá nos aromáticos. E eu vou liberar uma lista, gente, bem grande, né, de exercícios de cadeia e de utilização desses radicais, tá? Porque isso aí a gente precisa desse início, porque lá em isomeria, lá em reações orgânicas vão aparecer os compostos só com o nome e eu vou ter que identificar cadeias. Então é bem importante que a gente tenha esse treinamento. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Nada a declarar aí, galera. Tranquilo? Então, gente, uma boa semana. Bons estudos. Cuidem-se, né? Continuem em casa aí se cuidando. Foco. E eu vou mandando exercícios com as resoluções, então. Tá? Beleza? Ótima semana para vocês também, Guia. Obrigada. Beijos, pessoal. Tchau, tchau.